Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte desta linda entrevista da Eneida, onde ela continua a responder as nossas perguntas e também nos conta outras experiências. Você vai amar. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, assiste a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. E se gostarem, por favor, deixem seu like, compartilhem com os amigos, comentem, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Então, como eu tinha dito, eu quero ser a próxima, eles me deram a opção de escolher. É muito interessante isso que você nos conta também, Eneida, porque me faz lembrar muito numa outra entrevista que tem nesse canal, que é da Zelma, e em que ela tem a experiência de quase morte no parto, assim que dá à luz o seu filho, e ela se revolta por isso, e nesse momento ela fala: como que vocês me fazem morrer nesse momento tal que meu filho nasceu? Aí é falado uma coisa que, pela minha memória, foi algo assim: você não se lembra do que você falou? Alguma coisa assim. Mas o fato é que nesse momento que ela ouviu essa voz, ela se lembrou que ao longo da adolescência dela, ela falava: quando eu der à luz a uma criança eu vou morrer. Porque olha que legal, assim, chega um e vai um, fica o mesmo número, tá? Eu não sei até que ponto ela falava isso a sério ou não, mas foi levado em conta. Então isso é muito importante para todos nós percebermos o quanto a gente deve pensar no que a gente fala, no que a gente deseja, porque isso tem muita força. Se tu fala com toda a tua convicção, ou se tu fica repetindo, aquilo ali tem força no eterno, vamos dizer assim, porque a gente não tem nenhum termo na outra dimensão, nenhum termo para usar, assim, mas tem. Então isso que você nos conta nos coloca o choque sob uma outra perspectiva. Porque vamos supor que arranjar uma forma de fazer você partir antes do seu irmão, porque você tinha dito que você queria ser a próxima. E seu irmão estava marcado, ele partiu, ok, então ela vem antes. De que forma vem? Vai ser um choque. Mas aí quando você foi avisada que você ia partir, você repensou. E aí isso modificou fora daqui, ok, então ela não vem. Mas o choque foi deixado. E é engraçado, porque são muitas perguntas e nenhuma resposta, vamos dizer assim, mas é interessante que tem o seu desejo de partir, a decisão, então você vai partir antes do seu irmão, vamos dizer, colocaram um choque para acontecer, você toma o choque, mas quando você chegar lá, não, você vai ter que voltar. É quase confuso, mas não é confuso. Como é que você vê isso? Não, eu entendo exatamente como tu disse. Se eu não tivesse decidido ficar, eu creio que eu ia partir naquele choque. Aquele choque ia me levar embora. Tanto que a ordem que eu ganhei era tirar o corpo, que o corpo não tinha tempo para esperar, entendeu? Mas como eu disse, não vou partir, foi decidido então que eu ficaria. Mas como tu diz, o choque permaneceu. Mas eu creio que eu não saí desse plano, entende? Eu não cheguei a ir embora realmente, a passar para outra dimensão. Eu fui impedida, eu acredito que eu ainda estava nesse plano. Estava programado o choque, digamos assim. Mas a EQM, ela poderia não ter acontecido. Então eu pergunto, você acha que a EQM acontece de uma forma programada também com as pessoas que passam por uma? Eu acredito assim, que a EQM ela se torna real quando a pessoa volta, né? Porque daí volta para contar, daí foi quase morte. Mas eu creio que há pessoas, Carlos, isso eu creio, tá? Que elas são tão arraigadas aqui, tão materialistas, tão apegadas somente aqui, que elas têm ressuscitação, a gente sabe de muitos casos, né? E não trazem a lembrança de nada.
Sim, pode acontecer da pessoa ter tido a experiência de quase morte, ter tido uma vivência, e assim como muitos dizem que só se lembram um pouco, pode ser que várias pessoas não se lembrem de nada. E é fato que algumas se lembram meses depois. Isso também acontece. A pergunta que eu faço é: você acha que há uma intenção por trás de que nós venhamos a saber mais sobre o que é que acontece depois que se morre? Com certeza. Com certeza. Inclusive, eu tenho a minha opinião que há um plano com esse teu canal, entendeu? De levar às pessoas o conhecimento de que a vida continua, a vida não para. Tanto que tu tem EQMs que foram maravilhosas e tem outras difíceis, né? Para mostrar que não, independente da pessoa que tu é aqui, tu vai partir e continuar. Não vai terminar. E você consegue sentir, ou você trouxe de lá um entendimento por que isso está acontecendo, por que essa liberação de maior conhecimento para todos nós que estamos aqui? Olha, talvez faltasse só informação, entendeu? Talvez esse conhecimento já houvesse, mas a pessoa falava, era considerado um desequilibrado. Não havia esse interesse que há da tua parte, daquele doutor neurologista que teve uma EQM tremendo também, e de tantos outros. Não havia interesse de pesquisar. O livro que eu li desse médico, ele disse que quando ele começou a falar com os médicos, muitos já tinham conhecimento disso, mas tinham até medo de falar. Então, eu acho que sempre existiu, talvez em menos intensidade, e agora está sendo amplamente divulgado, porque há pessoas como tu que se interessam. Você está falando provavelmente do Dr. Eben Alexander, que é um neurologista que teve meningite bacteriana. Exatamente. Esse foi o primeiro livro que eu li sobre EQM em 2013, no finalzinho de 2013. É um livro maravilhoso, chamado Uma Prova do Céu. Eu li um livro cheio de experiências de quase morte, inclusive de crianças, mas só que o nome não era Uma Prova do Céu, o nome é O que Acontece Quando Morremos, e era desse neurologista. Eu acredito que nesse caso você esteja falando desse livro aqui, que é What Happens When We Die, que é exatamente o que acontece quando nós morremos, que é do Sam Parnia. Mas é um livro... Esse é talvez o Sam Parnia talvez seja o maior pesquisador hoje sobre experiências de quase morte. Ele é cardiologista, ele trabalha com ressuscitação na Inglaterra e nos Estados Unidos. É sem dúvida um livro importantíssimo. Ele deve ter contado, então, no livro a experiência do neurologista, que foi o que eu gravei, assim, de todas as experiências. Ainda voltando àquela pergunta, você sente de alguma forma, lembrando que você também me contou que você tem experiências desde antes da EQM, você sente que você ter passado por uma experiência de quase morte teve um significado especial, teve um planejamento para que isso fosse assim? Para que você tivesse algum entendimento específico sobre a sua missão, sobre alguma coisa? Talvez para ampliar o meu conhecimento a respeito do assunto, que eu sempre fui uma pessoa que questionei sobre a eternidade, né? Sempre questionei. Eu sempre pautei a minha vida assim, ó, a pessoa está fazendo isso, me prejudicando nisso. Não, importa ser feliz do outro lado. Sempre foi meu lema. Então, talvez tenha sido me dado a conhecer que tem realmente outro lado. Durante a experiência, você ouviu essa voz, mas você não viu ninguém. Não. Você não sentiu ter pessoas mesmo que você não as visse? Não. Por isso que eu digo que eu creio que eu não passei para outra dimensão, eu não saí desse plano, porque o tempo todo eu acredito que eu estava sozinha. A própria voz, ela veio do mesmo lugar que veio lá em Canela, tu vai partir. Da mesma forma. Você diz que você escuta desde cedo. Escuta não, que você tem experiências desde muito tempo antes da experiência. E que teve depois também. Sempre a mesma voz? Por incrível que pareça, uma única vez foi uma voz feminina. Foi uma voz que não era a voz que eu estava habituada a ouvir. E foi num caso extremo de saúde, que eu tinha um problema sério de espasmos no esôfago.
E durou 3, 4 anos. Eu não podia comer nada sem estar tomando líquido, e assim mesmo vinha um momento em que eu sentia estreitando o esôfago e fechava por completo, e daí não adiantava tentar engolir nem a saliva. Aquilo durava um tempo, às vezes durava até hora. E a última vez que isso me deu, ela durou 9 horas. Embora eu tivesse tentado a noite inteira, pedindo, me ajuda, faça com que isso passe, porque passava. Depois de um tempo passava, só que não passou dessa vez. E quando chegou umas 5 horas da manhã, eu disse assim, eu busquei ajuda e não fui ajudada. Quando amanhecer, eu vou ir para um hospital, mas eu não sei nem o que eles vão poder fazer por mim. E tentei cochilar aquela 1 horinha ali. Daí, quando amanheceu, eu levei a mão no telefone para chamar alguém, para mim, que eu não tinha carro, na época eu morava sozinha, mas me deu aquele desejo de fazer uma última tentativa de tomar água. Eu fui à cozinha, enchi o copo d'água. Quando eu levei a boca, uma voz feminina, como se estivesse sorrindo, entende? Tu fala com a pessoa por telefone, a pessoa está sorrindo, tu vê, tu sente, tu tem a consciência, né? E é como se aquela voz estivesse sorrindo e disse, relaxa, Eneida, relaxa. E eu respirei fundo e prestei atenção assim no meu esôfago e tomei a água devagarinho e a água desceu e foi a última vez que eu tive espasmo. Eu nunca mais tive. Ela estava dando uma orientação para você relaxar para que não houvesse mais esse problema? Ela estava dando uma dica. Não foi, eu creio assim que não foi uma cura, porque depois, quando eu começava a me alimentar, que começava a estreitar, se eu tivesse com gente em roda, pedia licença, ia para o meu quarto, para o banheiro, respirava fundo e relaxava, aquilo passava. E daí eu fiz algumas vezes até que não estreitou mais, eu não tive mais espaço. Eu tive um ensinamento naquele momento, né? Você contou também que quando você estava fora daqui, você sentia que não existia o tempo. Não existe. O que significa, assim, nós até falamos sobre isso, né, da eternidade, mas o futuro e o passado, quando você está lá e quando você está aqui, porque você sabe, você estava lá, você ouviu uma voz e você voltou. Então, isso nos coloca uma sucessão de acontecimentos. Isso, para mim, é uma espécie de definição de tempo. Por que ainda assim você diz que não existe o tempo? Não existe o tempo fora do corpo, mas aqui com certeza existe. E, então, vamos supor assim, pode vir a pergunta, então, eles andam aqui no futuro e no passado daqui? Não andam. Por que então o que acontece é que eles sabem, tanto que eles podem mudar. Tá me entendendo? Não sei se você está conseguindo me entender. Eles sabem o amanhã. Só que conforme a tua atitude no hoje, o amanhã é mudado. Porque o amanhã ainda não existe. A contagem de tempo é coisa daqui, Carlos. Então, mas existe alguma coisa relacionada ao tempo, visto que eles sabem de uma coisa que ainda não existe. Então, eles sabem que isso não existe a partir de lá também. E amanhã isso já terá existido. Então, existe alguma relação do tempo daqui com isso que existe lá, mesmo que não se chame tempo? É que é o que eu te disse, é uma onisciência. Eles sabem todas as coisas. Por que às vezes a pessoa fica tendo algumas inclinações? Eles estão puxando a pessoa para aquilo que é bom, como também para aquilo que é ruim, porque existe forças contrárias, que, como tu já ouviu em vários EQMs, que tentam puxar a pessoa para a destruição, e não me pergunta por quê, mas existe. Então, eles têm a onisciência de saber o que acontece amanhã, e eles vão tentar dirigir por melhor possível. Você está me entendendo? Saiu do corpo, não existe mais tempo. Eu sempre volto a essa questão, porque para mim ela é complexa mesmo. Porque, veja só, você está hoje aqui, vamos supor que lá só exista o presente. Então eles enxergam o tempo. A coisa que mais se aproxima de compreensão para mim disso é aquele aplicativo chamado Waze, que você olha, ok, está previsto, eu estou olhando aqui no mapa, eu vou chegar amanhã, eu dirigindo aqui, amanhã eu chego em tal cidade. Em que horário? Às 9 da manhã. Perfeito. Então eu estou vendo o meu futuro ali. Mas eu tenho sempre a possibilidade de mudar de ideia
e parar para jantar. Então, isso vai modificar o que está acontecendo, o que vai acontecer mesmo que o previsto fosse outra coisa. Isso faz algum tipo de sentido para você? Faz. Quanto aqui faz todo sentido. Quanto aqui? Quanto aqui. Quanto lá, não. E não existe uma, como é que eu vou te dizer, uma imposição. Vai ser assim e deu. Tanto que eu disse, eu não vou partir. Entende? Existe uma flexibilidade plena de amor. O que rege todas as decisões é o amor. O que a gente percebe nas experiências é também que isso muda. Né? Tem uma experiência do Jaime Serva, por exemplo, que ele numa situação muito tensa que aconteceu aqui, ele chegou lá, ele falou, eu cheguei lá, eu vi 3 seres que eu senti que eles me empurraram de volta. Ele nem falou nada com ninguém, ele se sentiu empurrado de volta imediatamente. Até parece divertido ouvindo assim, mas é complexo. Às vezes eu coloco essa outra possibilidade até para a gente tentar junto entender. Parar para pensar, né? Você fala de outras experiências. Você gostaria de nos contar algumas? Porque são experiências que podem nos ajudar a entender esse todo. O que você acha? Posso contar, sim. Eu vou começar, então, com as primeiras experiências. Eu tinha em torno de 8 anos, quando... Bom, para que haja um maior entendimento, eu fui criada num lar espírita. Minha mãe era médium, minha irmã era médium, tradicionalmente a família era espírita. Minha avó, a minha bisavó, todos espíritas. E eu sempre fui a diferente na casa, né? Tanto que eu tinha sempre me davam esse rótulo, é a diferente. Por que diferente? Porque eu não seguia aquele fluxo, porque eu tinha um propósito de não ser espírita. Eles davam que com 14 anos eu teria que desenvolver, e eu dizia que eu não ia desenvolver. Daí, com 8 anos, a mãe foi deitar de tarde, e ela fazia sempre a gente deitar, e ela me levou para deitar com ela. Ela deitou na cabeceira da cama, eu deitei nos pés da cama. E ela adormeceu e eu não. E quando eu olhei, Carlos, essa foi com os olhos abertos, o que é uma coisa quase que única. Quando eu olhei para a parede, sobre a cabeceira da cama dela, havia uma jovem ali. Essa jovem era parecidíssima comigo. Mas ela era bem mais velha do que eu. Eu tinha 8 anos, ela deveria ter uns 16, 17 anos. Era uma adolescente. E daí eu fiquei olhando e ela sorria para mim. Ela não era uma imagem parada. Ela me olhava e sorria, me transmitia uma coisa muito boa. E eu chamei mãe, e ela que eu tô vendo coisas, que era assim que eu falava, né? E ela disse, vem deitar aqui do lado da mãe. E daí eu fui deitar embaixo dos pés daquilo que eu estava vendo. Porque aquela jovem flutuava, né? Encostada na parede. E eu não tive nenhum medo. Depois eu contei para minha mãe, e a minha mãe disse, essa é a Berenice. Berenice é uma irmã que eu tinha, que eu não conheci, mas ela faleceu, a nossa diferença de idade era 3 anos. Ela faleceu com 7 meses. E não condizia com a idade daquela pessoa que eu havia visto. Mas só que eu não falei nada, e deixa assim, quer crer assim, tudo bem. Essa foi uma experiência bem interessante. Ela é interessante porque coloca o questionamento da idade. Né? Você nasce aqui, até que ponto isso significa que você está lá com a imagem que você tinha aqui? Eu creio que aquela pessoa era uma pessoa independente de mim, mas talvez alguém que me acompanhasse sempre. Por isso, uma aparência parecida com a minha, teoria minha. Né? Mas por que você diz que ela sempre acompanhasse você? E eu cheguei a essa conclusão porque, como eu te disse, eu leio a Bíblia. E a Bíblia fala de nós termos um acompanhamento e nos dá a entender que esse acompanhamento tem a nossa aparência. Não que ela fosse sua irmã. Não creio que era minha irmã. Até porque a mãe conta, a minha bisavó era loira de olhos azuis. E a mãe conta que a Berenice, ela era bem clarinha e tinha olhos azuis.
E a menina que eu vi ali era castanha que nem eu, de olhos escuros que nem o meu. Então tudo me leva a crer que não era minha irmã, com certeza não. E tem outras experiências? Sim, olha só, quando eu me criei sem pai e sem mãe, como eu disse, né? Morando aqui, morando ali. Aí quando a vida é muito difícil. E eu cheguei à conclusão, nesse tempo eu não cria em Deus, não cria na eternidade, eu acreditava, morreu, acabou. Então eu pensei assim, não, eu vou terminar com isso. Se isso não vai ter um fim uma hora, eu vou terminar agora. E aí eu tomei um banho, botei a minha melhor camisola, tomei 20 comprimidos para dormir, passei na sala, beijei a minha sobrinha e disse, ó, eu estava de férias do colégio, não me chamem amanhã, que eu quero dormir até a hora que eu quiser. E fui me deitar. Quando eu me deitei, eu pensei, acabou. E dormi. No outro dia, perto das 6 horas da tarde, 5h30 da tarde, a minha irmã, que era vizinha de onde eu morava, deu falta de mim e foi lá, né? Eu morava com a minha cunhada. Cadê a Eneida? Ah, ela tá deitada ainda. Daí a minha irmã foi no quarto e viu, tentou me acordar, viu que até conseguiu em termos me acordar, mas viu que eu estava completamente drogada. Daí ela me tirou da cama, enfim, me atendeu. Eu fiquei uns 10 dias naquele estado deplorável. Não me levaram no médico, porque não havia mais por que levar no médico, dado o tempo que já fazia, né? Eu tinha tomado. E então, passaram uns 15 dias, 10, 15 dias, eu estou no meu quarto, nos pés da minha cama, saindo do quarto, eu parei e lembrei de tudo que eu havia feito. De tudo, tudo, a situação, tudo. E eu pensei, puxa, não deu certo. E daí a voz disse na minha mente com toda a clareza, de uma maneira muito imperativa, assim, que até me assustou, disse assim, não faz mais. Era uma ordem, aquilo ali não era um pedido nem um conselho, era uma ordem. Depois, embora eu não acreditasse na eternidade, aquela voz era muito clara. E depois disso eu passei por situações muito mais difíceis, e quando eu pensava em dar fim na vida, eu me lembrava da voz, não faz mais. E eu não tinha coragem. E era sempre a mesma voz? Sempre. Uma voz masculina e de uma pessoa adulta. Mesmo timbre? Mesmo timbre de voz. Vale a pena eu dizer também aqui que não é a primeira vez que numa entrevista é dito algo muito similar a isso. Né? Tem um caso que a pessoa pediu para retirar a entrevista do canal, em que, numa situação muito similar à sua, teve um momento que ela estava fora do planeta e sentiu que estava vindo uma luz, usando agora as palavras que essa pessoa usou, ela sentiu que era Deus que estava vindo e que ela não podia olhar por causa do que ela tinha feito, né? Mas que quando essa luz chegou perto dela, falou 3 coisas para ela. A primeira, eu te dei a vida, só eu posso tirá-la. Agora volte e não erre mais. É muito parecido com isso que você escutou. Eu acho importante, eu gosto às vezes quando eu escuto uma pessoa relembrar uma outra entrevista, porque isso vai criando uma espécie de entendimento mais sólido, digamos assim. Verdade. Nós não temos o direito de interromper a vida aqui. E eu não sei como é a situação daquele que conscientemente interrompe. Porque tem aquela pessoa que interrompe surtada, daí com certeza vai ser levada em consideração, né? Isso parece ser muito complexo, porque tem um outro caso também de uma entrevista no canal, onde a pessoa contou que ela ouviu uma voz falando para ela cometer um ato desse como se isso fosse resolver todos os problemas. Ela chegou a ficar muito próxima disso. Nesse momento ela voltou a si e aí ligou para a mãe, né? Mas não era ela que estava fazendo isso, pelo relato dela. É uma situação muito complexa a gente entender o que é o quê.
Eu gostaria de te contar uma experiência muito interessante. Quando eu tinha 33 anos, meu filho já estava com 4 anos, e ele teve síndrome nefrótica, ele perdeu os rins. Durante 6 meses, os médicos trataram, tentando que ele não fosse um transplante, né, de rins, mas teve hospitalizado no Hospital Escola, aqui em Porto Alegre, mas não funcionou, ele foi parando completamente de urinar, e aí quando chegou, mas nós tínhamos um hábito, desde que eu ganhei ele, quando ele tinha uns 2 aninhos, que ele já falava um pouquinho, tinha entendimento, antes de dormir, nós nos ajoelhávamos e eu fazia ele, eu dizia, tu ora, filho. Daí ele dizia umas palavrinhas, eu dizia outras e fazia ele dormir. E nesse dia que eu vou te contar, nós tínhamos ido na segunda-feira no médico. E o médico disse, Eneida, o Samuel vai entrar em hemodiálise e vai entrar numa fila de transplante, de espera por um transplante de rins. Te prepara para isso emocionalmente e tal. Quando foi na sexta noite, eu fiz a oraçãozinha ali com ele, como sempre, fiz ele dormir. Quando eu me levantei para voltar para o meu quarto, a voz disse para mim, eu estou curando o teu filho. E novamente havia um peso de autoridade que nem no dia que disse não faz mais. Havia um peso de autoridade ali. E daí eu toquei nele, ele me olhou, eu falei, filho, eu falei Deus, né? Deus falou para a mãe que está te curando. E ele dormiu, né? 4 aninhos e meio já tinha. Aí na sexta para sábado ele não urinou nada. E ele urinava tão pouquinho e tudo era recolhido para exame, Carlos, tudo. E pelo menos de 10 em 10 dias ele fazia uma bateria de exames para controle do sangue, né, e tal. Na sexta para sábado ele não urinou nada, sábado o dia inteiro também não, sábado para domingo também não. Daí quando foi no domingo, eu disse, meu Deus, e na segunda ele refaria os exames, né. Daí quando foi no domingo de noite, eu já tinha feito ele dormir, eu estava fazendo as minhas orações e ele apareceu no meu quarto. E ele era sonâmbulo, ele tinha crises de sonambulismo. E ele apareceu caminhando, apertando as perninhas, assim, caminhando, e eu falava com ele, vi que ele não estava acordado. Daí eu amparei ele, assim, com uma patentinha que ele tinha, em formato de bichinho, e ele encheu até em cima. Urinou, que eu pensei até que que ia derramar, né? E todo um pouquinho de urina que ele fazia espumava e tinha um cheiro estranho, assim, ácido. E dessa vez não espumou, era bem normalzinha. E daí eu larguei a patentinha, botei ele na cama. No outro dia, que era segunda-feira, ele fez os exames. Quando veio o resultado, eu levei para o nefrologista em Porto Alegre, como era feito sempre. Ele abriu os exames, Carlos, e ele se atirou para trás na cadeira, assim. E daí eu fiquei olhando, né, na expectativa. E eu disse, o que houve? Ele falou, são exames, eu nunca vi isso. Ele disse, eu sou nefrologista há 20 anos, eu nunca vi isso. São exames de alguém com os rins perfeitos. Eu tinha feito pelo laboratório Weiman, por instrução dele, dentro do Hospital Moinhos de Vento. Quer dizer que era o top de fiel, né, assim, de confiável. E desde então, isso tem 34 anos, ele nunca mais teve problema de rins. Não fez transplante, não fez hemodiálise. A voz me falou que estava curando meu filho. E olha que interessante, ele tinha 4 anos, ali na cura tinha 4 anos e meio, ele tinha asma. Então eu tinha que estar levando ele para fazer o controle ali, quando ele tinha as crises, e o médico, o pediatra dele, que acompanhava o nefrologista, inclusive, só aceitava tratar ele se eu levasse um EQU, o exame de urina, para ter certeza que ele continuava bem. E o próprio médico testificou para mim que ele já havia visto um caso semelhante, só que era de problema de pulmão. Ele disse, Eneida, a gente não sabe tudo e a medicina não explica tudo. É maravilhoso, né? Tem mais algum caso que você queira contar? Tem mais uma porção de casos, mas vou te contar um bem interessante. O meu filho já estava com 17, 18 anos, já querendo namorar, mas isso ali não foi voz nem nada, e eu deitei no chão, era verão,
deitei no chão da minha sala, porque tinha ar-condicionado, e entrei numa madorna, dei uma cochiladinha, assim. Daí bateram na porta, isso é sonho. Bateram na porta, eu abri, haviam duas moças loiras, uma mais alta que a outra, e a que era mais alta parecia mais velha. E elas sorriam para mim. Foi só isso. E acordei. Passado alguns dias, ele vem, mãe, ó, eu quero ir dormir na casa da fulana, assim, tem uma prima dela aí. E eu fui conhecer a prima. E a prima era a menina do sonho. E a prima hoje é minha nora. Então, quando ele me apresentou ela, eu disse, eu já te conheço. Tu já me conhece? Eu disse, eu já te conheço, uma hora eu te conto. Mais uma história? Posso contar. E essa é uma muito importante para mim, muito bonita. Que prova, assim, o cuidado que o outro lado, vamos usar essa expressão, né? A eternidade tem com nós. Um cuidado muito, muito amoroso, muito especial. E que nós, muitas vezes, não sabemos. Às vezes a pessoa vence e acha que ela venceu porque ela é a pessoa especial. E muitas vezes nós vencemos porque nós estamos assessorados por aqueles que nós não vemos. E o que aconteceu? Como eu já disse, eu criei meu filho sozinha, né? E quando ele tinha 11 anos, nós fomos morar só nós dois mesmo. E eu trabalhando, ele em casa, e ele foi sempre muito inteligente, terminou o primeiro grau, e eu coloquei ele para fazer a prova de segundo grau em 3 colégios, que até onde eu sabia eram gratuitos, mas eram cursos técnicos. E ele fez a prova, mas eu tinha assim para mim, e se ele passar nos 3? Né? Qual a escolher? E ele passou mesmo. E daí ele escolheu um dos que eu menos queria, que era ser técnico em mecânica de precisão. No fim, não exerceu a profissão. Aí ele passou, só que na hora de fazer a inscrição, eu descobri que naquele ano o colégio tinha deixado de ser gratuito. Ele era agora só particular. Tá, mas eu pensei, não, mas eu vou tentar, né? E como era de manhã, ele fazia ensino médio e de tarde o técnico, era caríssimo. E eu consegui pagar 9 meses. No fim dos 9 meses, eu comecei a pagar só no limite do banco, e ele terminou o ano assim, e eu não tinha mais como manter ele no colégio. Isso foi uma dor muito grande para mim. Eu chorava muito, sabe? Foi uma derrota para mim. Mas ele sempre foi uma pessoa muito otimista. Ele dizia, mãe, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Como se fosse acontecer alguma coisa. Bom, chegou dezembro, não tinha colégio, porque daí eu fui tarde procurar um colégio público. Eu não tinha como, em janeiro, fazer a nova inscrição dele. Mas daí, me vinha sempre na mente, assim, fazia mais de mês que me vinha na mente, pegue um patrocínio. Mas eu achava aquilo uma loucura, ele não é atleta, patrocínio do quê? Aí eu fui numa reunião na igreja. E daí o pastor ministrou lá e disse a mesma palavra que o meu filho costumava dizer, tudo vai dar certo, tu só tem que acreditar que tudo vai dar certo. Carlos, nesse momento, entrou a voz novamente, de uma forma muito detalhada. Vai para casa, não te alimenta, não me pergunto por quê, mas era a voz, não te alimenta, escreve uma carta para o empresário tal e pede o colégio, escreve uma carta para o empresário tal e pede o inglês. Mas o inglês não estava na minha mente, porque eu achava que o inglês eu ia poder pagar. Ele fazia inglês já desde os 12 anos. Ele terminou o segundo grau com inglês fluente, com mestre, né? E daí eu disse, meu Deus, como é que eu não vou me alimentar? Eu tenho que fazer janta. Daí eu aconselhei o meu filho, não quer ir dormir na casa da Dinda? Se tu deixa eu vou. Ele foi e eu fui sozinha para casa. Cheguei em casa e escrevi as 2 cartas com igual teor, só mudei o nome do empresário ali. E na segunda-feira, o meu serviço era bem na rua do correio, coloquei no correio, olha que maravilhoso. E daí eu fiquei imaginando, hoje eles estão separando as cartas, hoje eles estão botando nas caixas postais, eu fui imaginando, na quarta-feira de manhã, eu pensei, hoje eles estão recebendo as cartas.
Quando eram 11h30, Carlos, uma voz rouca. As meninas dizem, telefone para ti, eu passo para minha mesa. Aí eu atendi uma voz rouca. Aqui é o fulano de tal, não vou querer citar nome. Eu vim aqui na empresa, a empresa está de férias coletiva. Eu vim aqui na empresa dar uma última olhada, porque eu vou operar o coração hoje, e achei a tua carta. Esse menino está trabalhando? Eu disse, não, ele tem só 14 anos. Então, eu vou fazer assim, eu vou pagar o colégio do teu filho. Me liga daqui a 15 dias, que eu já vou ter feito a cirurgia. Se eu sobreviver, eu vou pagar o colégio do teu filho. E ele era um italiano, ele disse, eu vou sobreviver. Eu disse, obrigado, e desliguei o telefone, caí no choro, as meninas perguntaram, eu falei, todo mundo chorou comigo. Em 15 dias entrei em contato com ele, por orientação dele fiz uma procuração, e ele pagou o 2º e o 3º ano do meu filho do colégio. Uma fortuna, quase uma faculdade. Sem nunca me questionar nada. Mas tinha o inglês, né? Tinha o segundo empresário. Passado 15 dias, me liga uma mulher. Oi, eu sou a fulano de tal, sou a esposa do fulano. E ele trouxe para casa uma carta sua, dizendo que ele recebeu, pedindo uma ajuda para o colégio. Eu quero falar contigo. Tu pode me encontrar no shopping assim? Posso. 23 de dezembro. Mas traz o teu filho. Levei. Onde é que eu te encontro? Tu me encontra ali onde tem as exposições de quadros. Tá bom. Quando eu estou ali na exposição de quadros, eu olho a assinatura, era ela. Eu disse, Samuel, olha aqui, quem é que assina? Daí ela saiu de trás do quadro. E ela disse, Eneida, uma senhora muito fina, muito elegante. Eu disse, sim. E daí ela disse, podemos ir ali na mesa conversar? Daí ela falou, olha, contou tudo que eu já te contei agora, e disse assim, mas quando meu marido mostrou a carta, ele disse, eu não vou pagar para esse desconhecido, se eu tivesse que pagar, eu ia pagar para um funcionário meu. Mas quando ele saiu da mesa, a minha filha disse, por favor, mãe, vamos ajudar esse menino. Resultado, ele fez o inglês todo pago por essa senhora, e ele se formou, Carlos, com um estudo de rico dentro de uma mãe pobre. Depois ele optou pela física, fez física na URGS, né? Parte na URGS, parte na UFG, porque morava em Minas, e se tornou físico, mas o segundo grau dele, que foi como ele trabalhou nos primeiros anos, foi pago por essas pessoas. Levando em conta toda essa sua experiência desde pequena e também a experiência de quase morte, o que você tem a nos dizer para nós que nunca passamos por alguma coisa assim, mas que vivemos tal como você nesse mundo complexo de hoje? Olha, Carlos, uma das coisas que nós já conversamos agora na entrevista é ter muito cuidado com aquilo que se fala. A palavra, ela conforme ela é dita, ela libera energia. Outra coisa, cuidar como se vive aqui, porque tu pode ter certeza, nós temos obrigação de cuidar uns dos outros. E quando tu tá fora do corpo, na minha experiência, eu vejo que na maioria do canal, existe uma atmosfera de muito, muito amor. E é isso que nós precisamos viver aqui. O amor, a empatia, tu te colocar no lugar do outro, tu cuidar o outro, porque tudo que nós fizermos aqui vai refletir lá. E eu acredito que esse mundo, e os cientistas também acreditam, que esse mundo está afunilando para um fim trágico, vamos dizer assim, por ação do próprio homem. Então, convém que sejamos pessoas cada dia melhores. Que a gente sempre venha liberar uma palavra de vitória na vida do outro. Uma palavra de ânimo, de levantar para cima. Porque com uma palavra tu pode tirar a pessoa de uma situação grave. Eu mesma já tive crise de depressão. Uma palavra dita, bem colocada, tira uma pessoa da crise. E uma palavra dita com maldade, muitas vezes te coloca dentro da crise. Então, nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que, no máximo que for possível, dentro das nossas limitações, viver o amor. E não é o amor emoção, é o amor atitude, é o amor compartilhar.
não ser indiferente. É isso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?